Tudo bem com vocês? Sou Ivânia Tawane, nutricionista e especialista em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Tenho também pós-graduação em nutrição clínica, hospitalar e ambulatorial, bem como pós-graduação em nutrição oncológica pelo Hospital São Marcos, em parceria com a Faculdade de Santo Agostinho. Hoje nós vamos estar conversando, vou estar ministrando essa aula para vocês, sobre desnutrição, efeitos no tratamento de câncer. A gente vai ver que essa desnutrição vai trazer diversos efeitos negativos, inclusive ela vai contribuir com a mortalidade dos pacientes oncológicos. Vocês vão ver também que essa desnutrição ela pode trazer perda funcional para o paciente e piora da qualidade de vida dele de maneira geral. Primeiro vamos nos debruçar sobre o conceito de desnutrição. É um estado proveniente da diminuição ou falta de ingestão ou mesmo dificuldade na absorção de nutrientes, que conduz à alteração da composição corporal, ou seja, uma diminuição da massa livre de gordura. Em outras fontes, vocês podem estar encontrando esse termo de maneira diferente, pode ser massa magra, massa muscular e outras nomenclaturas que vão estar aí disponíveis na literatura. E massa celular corporal, por fim, culminando em diminuição da função física e mental, além de pior prognóstico da doença. Então, o paciente com desnutrição, ele vai estar aí mais propício a uma diminuição dessa função física e mental, dificuldade cognitiva, dificuldade de ambulação, vai ser um paciente que vai ficar mais restrito ao leito, que não, quando ele for no aspecto ambulatorial, ele não vai conseguir realizar aquelas atividades corriqueiras que ele tem o hábito de realizar, e no final isso vai ser levado a um pior prognóstico. Esse paciente vai ter uma reação pior ao tratamento, ele vai ter uma reação mais forte no momento pós-cirúrgico, tem um maior risco de infecção, tem um maior risco de complicações no momento do tratamento oncológico. E eu quero chamar a atenção para essa figura que eu coloquei no slide a respeito da sarcopenia. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Não é somente os pacientes visualmente emagrecidos que podem apresentar desnutrição. Aquele paciente que a gente vê que tem aqui o sinal de Bichot, que tem as clavículas muito aparentes, ou mesmo um sinal ao longo do corpo, nessa parte abdominal, mostrando as costelas, nessa parte da perna, da panturrilha. Não é somente esse paciente que pode apresentar desnutrição, mas o paciente obeso, com sobrepeso ou mesmo eutrófico também pode apresentar uma diminuição dessa massa muscular, justo porque o câncer ele tem essa característica de metabolizar as proteínas corpóreas. E de onde é que vem essa proteína? Do músculo, a fonte das proteínas no organismo geralmente é o músculo, que aí vai estar se deteriorando para poder alimentar essa massa tumoral, juntamente com os carboidratos da alimentação, juntamente com alterações ao longo do corpo, bem como alterações também no sistema adiposo de maneira geral. Eu queria mostrar para vocês, pronto, esse gráfico que tem aí para vocês, ele mostra a prevalência da perda de peso, não intencional no momento do diagnóstico, desculpa pelo erro de digitação, e após 6 meses do diagnóstico, A gente tem aí essa prevalência em azul, e em laranja a gente tem essa perda de peso maior que 5% em 6 meses. Observem aí que o câncer de próstata, que é o de maior índice nos homens,
está aí com a menor taxa de prevalência, mas que a gente tem uma prevalência de até 15%, né, desse paciente já está desnutrido no momento do diagnóstico. O câncer de mama, uma prevalência um pouco maior, 2 em cada 10 pacientes apresentam esse emagrecimento já no diagnóstico do câncer. E aí a gente tem uma crescente, né, enorme, chegando aí ao câncer pancreático, onde mais de 6 pacientes em cada 10 aparecem com o diagnóstico de desnutrição já no momento em que o câncer é descoberto também. E isso tende ainda a aumentar, mesmo o paciente já estando emagrecido, após 6 meses, ele ainda não conseguiu recuperar esse peso. E aí vem aquela pergunta, será se o auxílio nutricional, será se ele está acontecendo com esse paciente? Será se esse paciente passou pelo nutricionista? Será se, enfim, diversas perguntas. Tem alguns tipos de câncer que vão ter essa prevalência um pouco maior por causa da localidade, por causa da função daquele órgão. Outro que não tem aqui na imagem, mas que é bastante, né? É bastante prevalente esse aumento no metabolismo, esse aumento da demanda calórica do paciente, é o câncer hepático, certo? Tendo em vista que o fígado já é um órgão hipermetabólico por ele mesmo, porque ele desempenha diversas funções, mas ele vai estar apresentando aí um metabolismo ainda maior quando há um câncer hepático. Esse outro gráfico que tem aí para vocês, ele mostra também, né, diante de uma outra fonte bibliográfica, essa desnutrição por tipo de câncer. E aí a gente visualiza que o câncer no TGI alto é o que vai ter um somatório de maior porcentagem de desnutrição. E observem aí que eu não estou falando de desnutrição leve. Esse gráfico ele mostra desnutrição moderada a grave. Então, os pacientes que vão apresentar essa desnutrição em algum momento do tratamento não é só uma desnutrição que pode ser revertida, né, facilmente, que precisa realmente de um auxílio dietético de maneira bem específica e que vai precisar do acompanhamento nutricional para estar revertendo diversos sintomas, tanto do câncer em si, como do tratamento. E aí, utilizando o primeiro consenso brasileiro de nutrição oncológica da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, há isso aí bem definido logo no prefácio do consenso, logo nas primeiras páginas, tanto do consenso da Sociedade Brasileira, né, que é um consenso mais atual, do ano de 2021, e já em 2013, no consenso brasileiro de nutrição oncológica, que é disponibilizado pelo INCA, né, isso já estava preconizado nas primeiras páginas do consenso produzido pelo INCA. Então vamos ver o que está escrito aqui, o que cada um desses consensos trouxe, né? Claro que isso, eu digo, ele já mostrou nas primeiras páginas a importância disso, mas ele vem falando dessa desnutrição, ambos os consensos, ao longo de todo o documento. Se vocês pegarem para analisar, eles vão dar bastante ênfase para esse assunto. Então, o consenso da SBNO, ele já fala nas primeiras linhas do prefácio, né? A desnutrição associada ao câncer é um problema global de saúde pública e está relacionado com a redução da qualidade de vida, da tolerância ao tratamento e da eficácia terapêutica. Então, aqui a gente vê a desnutrição interferindo diretamente em 3 aspectos muito importantes para a vida do paciente. O primeiro aspecto, a gente vai estar verificando essa desnutrição reduzindo a qualidade de vida do indivíduo. Se o indivíduo está desnutrido, ele vai ter perda funcional, ele não vai conseguir realizar as atividades dele, ele vai ter perda mental, disfunção cognitiva, ele não vai conseguir raciocinar direito, às vezes ele vai ter uma irritabilidade maior, às vezes ele vai ter outros sintomas, ansiedade, enfim,
relacionados também com essa desnutrição. Segundo, ele vai interferir diretamente na tolerância do tratamento, diminuindo essa tolerância e aumentando a toxicidade. O que é isso, Ivânia? O tratamento, ao ser administrado, vai causar maiores efeitos adversos no indivíduo, ele vai ter uma resistência muito menor. E por último, vai reduzir a eficácia terapêutica. Esse tratamento, no final, ele vai surtir um efeito pior num paciente desnutrido. E aí a gente vai ver aqui o que o INCA abordou sobre isso ainda em 2013, mas que traz muita informação também através do consenso, e diz o seguinte: em 2013, um estudo realizado demonstrou a alta prevalência de desnutrição de pacientes oncológicos no momento da internação em unidades hospitalares no Brasil. Então, a gente vê que essa desnutrição já é uma realidade desde aquele tempo. Então, não é uma coisa também que se desenvolve no momento que o paciente está internado no ambiente hospitalar. É uma coisa que no momento do diagnóstico, assim como foi falado lá naqueles gráficos do início, o paciente já apresenta essa desnutrição e que ela ainda prevalece ao longo do tratamento até o final, no decorrer da evolução do tratamento do paciente. E aí a gente vai falar um pouco agora do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica. Esse inquérito ele mostrou que 45,1% dos pacientes com câncer são internados desnutridos. Então, gente, observem esse dado. Quase a metade dos pacientes que são diagnosticados com câncer já estão desnutridos. Então, por que não aplicar, um método multidisciplinar? No momento do diagnóstico, já encaminha esse paciente para falar com a equipe multidisciplinar, com o psicólogo para avaliar como esse paciente está, como que ele aceitou esse diagnóstico, se ele ainda aceitou, ainda está em fase de aceitação, encaminha para o nutricionista para já cuidar desse estado nutricional e oferecer uma maior resistência para esse paciente, para o fisioterapeuta, para fonoaudiólogo, para todos os profissionais da equipe multiprofissional. Por isso que é tão importante a avaliação logo no início da equipe multiprofissional, certo? E desse quantitativo, 12% já está com desnutrição grave, o que é muito preocupante para a nossa população, que já vai ter essa série de efeitos negativos que eu já estou falando para vocês. E isso já, no momento do diagnóstico, você já está com esse prognóstico ruim. A própria doença e o tratamento antitumoral influencia negativamente no estado nutricional. Isso daqui é uma parte muito importante. Como assim, Ivânia? O câncer em si, ele torna o organismo, quer dizer, a grande maioria dos cânceres, não todos, mas a grande maioria, torna o organismo hipermetabólico, por causa de um consumo maior de energia, por causa de uma multiplicação desordenada celular, que é o que acontece no câncer. Fora também alterações em todos os adipócitos, da proteólise. Então, todo o metabolismo energético ele é alterado no momento que o indivíduo está com o tumor maligno, certo? E isso vai interferir diretamente no estado nutricional do indivíduo. Se é uma pessoa que tem obesidade, que tem sobrepeso, mas pode alterar lá a massa muscular, pode ter uma sarcopenia, pode apresentar sarcopenia, mesmo que o estado nutricional esteja com eutrofia, com sobrepeso, com obesidade, o paciente não se livra desse diagnóstico, tão facilmente. É preciso cuidar para que esse paciente consiga se manter estável durante o tratamento. No mundo, a prevalência de desnutrição em pacientes oncológicos
pode variar de 20% até 80%. A grande maioria dos pacientes oncológicos apresenta desnutrição. Isso mundialmente. E isso pode depender de quê? Da idade. Indivíduos mais idosos tendem a desnutrir mais facilmente. Isso é uma coisa também da própria senescência, do próprio envelhecer, onde temos também uma presença de sarcopenia, onde vai se perder massa muscular de membros e vai ter um acúmulo maior de tecido adiposo na região abdominal. Isso é próprio da questão do idoso. Aliado ao câncer, é um prato cheio para a desnutrição. O estágio da doença, a gente vai ver mais à frente que dependendo do estadiamento, até tumores que não agravam tanto o estado nutricional, se for um tumor que esteja muito evoluído ou com um estadiamento muito grave, vai sim ter uma demanda metabólica alterada e vai sim influenciar nessa desnutrição, né? E também a localização do tumor, como eu já apresentei para vocês, né, naqueles gráficos que a gente viu anteriormente. Dependendo de onde esse tumor esteja, por exemplo, um tumor pancreático, que é aquele que mais a gente vê a prevalência dessa desnutrição, justamente porque o paciente ele não consegue comer. A anorexia, os sintomas que são presentes nesse tipo de câncer vão o estado nutricional do indivíduo esteja alterado, ou seja, propenso para desnutrição. Agora tem esse gráfico aí para vocês, mostrando o percentual de pacientes com desnutrição com câncer ovarianos conforme o estadiamento. O câncer ovariano ele não se caracteriza como um câncer que tem uma grande proporção de pacientes que apresentam desnutrição no momento do diagnóstico, mas mesmo assim ele pode aumentar esse percentual no decorrer do estadiamento do câncer. Quanto mais evoluído esse câncer está, mais propensão à desnutrição o paciente tem. E aí a gente vai falar um pouco sobre os determinantes da desnutrição no paciente oncológico. Que determinantes são esses, Ivânia? Primeiro, a ingestão calórica e proteica. Como é que esse paciente vai conseguir um estado nutricional eutrófico se ele não consegue se alimentar, não consegue fazer a ingestão correta dos alimentos? Se ele sente falta de apetite, anorexia, xerostomia, náusea, vômito, diversos sintomas que impedem esse indivíduo de sentir vontade de se alimentar, prazer na alimentação. Segundo, uma demanda calórica para o crescimento do tumor aumentada. Isso aí recai sobre o próximo ponto, que são alterações metabólicas provocadas pelo câncer. Primeiro de tudo, a célula tumoral ela tem uma preferência pela via glicolítica, onde o ATP vai ter uma quantidade menor de ATP geradas do que se fosse realizado o ciclo de Krebs, certo? Então, isso vai fazer com que essa célula tumoral precise quebrar muito mais glicoses para poder obter uma taxa de energia satisfatória, bem como ela precisa mobilizar o músculo para realizar a proteólise e também gerar ATP, fazer essa acidificação do meio celular, bem como também ela vai modificar as células adiposas do corpo, né? Inclusive o tecido adiposo marrom. Então, são diversas interações metabólicas com o sistema imune, onde ele vai estar recrutando também células imunes para poder estar fazendo essa multiplicação, para poder estar fazendo também a mobilização celular, para estar atacando, invadindo, certo? Outra coisa muito importante é a idade. Como eu já falei para vocês, o indivíduo idoso ele tem uma tendência maior a ter sarcopenia. Ele está mais propenso à desnutrição do que um indivíduo adulto mais jovem. Outra coisa que eu também já falei é o estágio da doença. Quanto mais grave é a doença no indivíduo, também há uma propensão maior de apresentar desnutrição. A localização do tumor também foi um dos aspectos que a gente já falou anteriormente. Por exemplo, um tumor localizado no trato gastrointestinal alto, um câncer de cabeça e pescoço, um câncer intestinal, no cólon, no reto,
eles vão estar proporcionando uma dificuldade maior não só de ingestão, mas também da absorção de nutrientes. E outro aspecto muito importante que vai estar contribuindo com essa desnutrição é o próprio tratamento. A depender do tipo de tratamento que o paciente está realizando, ele vai sentir determinados sintomas e isso pode fazer com que ele tenha mais propensão à desnutrição, assim como o aumento também da demanda energética desse paciente. E aí a gente tem uma parte muito importante a ser falada aqui, que é o rastreamento da desnutrição no paciente com câncer. A gente vê que a avaliação rotineira do risco nutricional nos serviços da nutrição clínica. Isso é uma coisa que vem sendo falada lá no consenso de nutrição, que foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, né? Essa avaliação, embora seja muito importante esse rastreamento e triagem dos pacientes, não é realizada em todas as instituições, ainda está longe de ser o que deveria ser. E aí a gente tem que ter uma conscientização, um reconhecimento precoce e o tratamento precoce. Aqui eu posso também chamar um pouco da atenção de novo para a equipe multiprofissional. Será se quando esse paciente chega no hospital especializado, ele se depara com a equipe multiprofissional ou ele é direcionado somente a profissionais específicos naquele momento? Será que se eu encaminhar esse paciente para o nutricionista de maneira precoce, ele vai ter mais oportunidade de ter qualidade de vida? E a resposta com certeza é sim. O paciente ele só tem a ganhar com a equipe multiprofissional. Isso já foi atestado e comprovado por diversos estudos, né? E aí a gente vem, né, logo em seguida a falar do segundo aspecto, que é a triagem nutricional. Logo mais eu vou estar abordando para vocês qual que é a triagem nutricional que tem um resultado melhor para o paciente oncológico, que é a ASGPPP. Essa triagem nutricional ela deve ser realizada em até 48 horas após a admissão do paciente no hospital. E Vânia, mas por que em até 48 horas? Porque quanto mais rapidamente você conseguir avaliar esse paciente, se não conseguiu avaliar, fez a triagem e já predeterminou se esse paciente tem tendência a ser um paciente desnutrido ou não, isso vai priorizar o teu atendimento nutricional. Eu vou dar um foco maior para esse paciente aqui, porque ele tem um maior risco para desnutrição, certo? Aí tem o objetivo. Vou estar afastando aqui um pouquinho a tela para vocês estarem dando uma olhada melhor no objetivo, que vai priorizar, né, aqueles pacientes que necessitam de maior atenção da nutricionista. Vai fornecer uma terapia nutricional precoce para combater a desnutrição, que foi justamente o que eu falei. Esse é o objetivo da triagem nutricional e ela é muito importante nesse combate à desnutrição, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente ambulatorial, ok? E aí a gente vai perceber a melhoria da tolerância ao tratamento. Vai ser um paciente mais resistente à quimioterapia, que vai ter sintomas sim. Isso não quer dizer que o paciente não tenha sintomas, mas ele tem uma habilidade muito melhor de lidar com esses sintomas. Ele sabe o que fazer se ele tiver com náusea, ele sabe o que fazer se ele tiver constipado, se ele tiver com diarreia. É um paciente que se conhece e que ao mesmo tempo tem aquela conscientização para lidar melhor com todos os sintomas que ele pode sentir, certo? E aí isso vai também ser diretamente, vai interferir diretamente na melhora da sobrevida e vai otimizar a qualidade de vida desse paciente. Vai fazer com que ele se sinta melhor, que ele tenha uma resposta melhor ao tratamento, ok? E quais são esses métodos de triagem nutricional? A gente tem vários, né? Dentro da nutrição vocês já devem estar sabendo desse tipo de método. Nos cuidados paliativos, a gente utiliza a NRS 2002. A grande maioria dos hospitais utiliza esse método de triagem.
Temos também a SGPPP, que eu já falei, que é a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente, e tem também a versão reduzida da avaliação subjetiva global, né? Tem também a minha avaliação nutricional, versão reduzida, e tem a minha avaliação nutricional direcionada para idosos. Além disso, também é importante fazer anamnese alimentar, né, com os cuidados ao fim da vida, e no transplante de células tronco hematopoiéticas, além de todos esses métodos que já foram citados anteriormente. A dinamometria é um método que pode auxiliar na verificação dessa massa muscular e da força muscular principalmente. Aí a gente tem um modelo da SGPPP. Essa parte aí que eu coloquei para vocês é uma parte da avaliação que é produzida pelo paciente. Se o paciente não tiver a capacidade de preencher, claro que você pode estar preenchendo por ele, porém você deve ser, né, um avaliador mais neutro possível nessas respostas do paciente, não deve interferir naquilo que ele vai te dizer. Mas o ideal é que seja produzido mesmo pelo próprio paciente. E aí ele vai falar sobre o peso, se ele teve uma perda de peso não intencional nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses. Vai falar quais são os sintomas que ele está sentindo, como é que está a ingestão alimentar dele, se está normal, se está menos que o normal. E ainda tem o aspecto, né, dessa ingestão alimentar, se é apenas líquido, se está melhorando pouco. E aí a gente vai falar também sobre a atividade e a função. Como assim, Vânia, atividade e função? Se ele está conseguindo realizar as atividades dele normalmente, a caminhada, as atividades mesmo domésticas, cotidianas, e aí esse somatório de 1 a 4 é realizado e colocado aí nessa caixinha. Essa segunda parte que eu estou mostrando aí para vocês, ela é preenchida pela equipe multiprofissional. Pode ser o médico, pode ser a enfermeira, pode ser o nutricionista, aquele profissional que estiver disponível para estar preenchendo essa triagem nutricional, né? E aí a gente vai ver a doença, né? Se for uma doença grave, no caso do câncer, vai ter uma pontuação. A idade desse paciente, se for um paciente idoso com mais de 60 anos, a gente já coloca aí também. A demanda metabólica, né? De acordo aí com o anexo 3, o exame físico de acordo com o anexo 4, e aí a gente vai ter a avaliação global. Como a gente está vendo, é uma avaliação subjetiva, não é? A gente tem a pontuação, mas você vai estar verificando visualmente se esse paciente é um paciente bem nutrido ou se ele tem risco para desnutrição. Vai falar do score da perda de peso. Essa perda de peso em um mês pode variar, né, de 0 até uma perda de peso superior a 10%, e aí vai ter a pontuação designada para cada faixa etária de perda de peso. Essa perda de peso ela é calculada em cima do peso do próprio paciente. Claro que se a gente tem um paciente que pesa 100 quilos e perde 10 quilos, não vai ser igualmente significante, seja para um paciente que pesa 50 quilos perder 10 quilos. Por isso que esse cálculo tem que ser em cima daquilo que o paciente, né, está apresentando. Temos também essa comparação se for para 6 meses, a depender aí da memória do indivíduo, e a pontuação deve ser indicada nessa caixa. Além disso, no anexo 2, temos também o critério de pontuação para cada condição do paciente, a depender de doença grave, como câncer, como AIDS, como caquexia pulmonar ou cardíaca, uma úlcera de decúbito ou ferida aberta, ou uma fístula, a presença também de traumas e a idade superior a 65 anos. Volto a repetir, quando o paciente é idoso, ele tem uma tendência maior para a desnutrição, por isso que isso deve ser observado com bastante atenção. E deve ser indicado o somatório da pontuação nessa caixa indicada. A pontuação, o anexo 3, né, ele vai tratar de uma pontuação relacionada ao estresse metabólico. Eu vou ter a febre, a duração da febre e
o uso de corticosteroides. Esses corticosteroides eles vão ter, né, como característica aumentar a demanda energética do indivíduo, bem como a febre. E aí, nesse caso aqui, ao invés de ser um somatório, a gente vai verificar qual que é a maior pontuação. Por exemplo, eu tenho um indivíduo que ele vai ter uma febre de 37,2 graus, né? Superior a 37,2 graus e inferior a 38,3 graus. Essa febre já está há 72 horas e esse paciente não está usando corticosteroides. Então, qual a pontuação que a gente vai utilizar para ele? Vai ser a pontuação 3, moderado. Embora eu tenha uma febre que é considerada ali baixa, né, a pontuação, e eu tenho o 0, que é não tem uso de corticosteroides, eu vou considerar o 3, porque essa febre persiste há 72 horas, certo? E aí eu vou indicar a pontuação também na caixa que está em destaque. Por fim, a gente vai ver o exame físico. O exame físico se trata de você observar o paciente, como é que está a gordura aqui na região periorbital, além também da prega do tríceps, verificar a gordura por cima das costelas, verificar as têmporas, a região das clavículas, dos ombros, da musculatura interóssea, da escápula, da coxa, da panturrilha. Tudo isso a gente vai verificar. Tem também um sinal que é justamente nessa região aqui, onde se você verificar aqui um D, esse vai ser com certeza um paciente muito emagrecido. Se não, aqui no meu não dá para ver muito bem, porque não é o meu caso, mas você pode verificar por várias regiões do corpo e indicar as pontuações de acordo com aquilo que você está visualizando no paciente. Bem como também, importantíssimo, verificar se há presença de edema nesse paciente, através de quê? Apertar com o dedo aquela região que você acha que tem edema e verificar se aquela marquinha ficar, né, é sinal que o paciente ele tem um edema de tornozelo, ou verificar na região sacral também, ou se for um paciente que já está há muito tempo hospitalizado em uma situação, né, bem complicada, pode ser que haja até a presença de edema generalizado, que é a ascite, principalmente na região abdominal. E aí a gente vai avaliar o déficit de acordo com a pontuação desses anexos, certo? Seguindo aí, como é uma avaliação subjetiva, já falei para vocês, vai muito daquilo que você achou verificando o paciente, né? Não é só a pontuação que vai enquadrar o diagnóstico da triagem nutricional para risco nutricional. A gente vai ter o estágio A, o estágio B, o estágio C, e você vai determinar de acordo com a pontuação, é claro, mas principalmente de acordo com aquilo que você diagnosticou do paciente visualmente. E qual que é o objetivo da triagem e da avaliação nutricional do paciente adulto e idoso? É diagnosticar risco para desnutrição. Nós não queremos diagnosticar somente a desnutrição. Nós queremos diagnosticar o risco para desnutrição também. Por quê? Se você diagnosticar o risco, já impede esse paciente de desenvolver esse quadro clínico de desnutrição. Você já vai atuar de maneira precoce, já vai estabelecer quais são seus pacientes que devem ter prioridade e já vai entrar ali com uma estratégia nutricional que seja adequada para aquele indivíduo. Isso o paciente só tem a ganhar em qualidade de vida, ganhar em tolerância ao tratamento, ganhar também em questão de se sentir melhor, de ter prazer em se alimentar, porque a gente sabe que o paciente oncológico ele tem muitas dificuldades para a alimentação. E aí a gente tem algumas diferenças a depender do tipo de paciente que vai passar pela nutricionista. O paciente clínico, geralmente, ele passa pelo nutricionista para obter maior êxito nessa prevenção da desnutrição ao longo do tratamento. Então, ele vai ter melhor qualidade de vida,
Ele vai ter uma tolerância maior à radioterapia, à quimioterapia e a diversos outros tratamentos ao qual ele pode ser submetido. Já o paciente cirúrgico, ele vai estar ali em busca de uma preparação melhor para a cirurgia. E não só uma preparação para a cirurgia, mas também uma recuperação melhor no pós-cirúrgico, um menor tempo de hospitalização, né? Então, tanto no paciente cirúrgico como no transplante de células-tronco hematopoéticas, o objetivo é preparar e recuperar rapidamente esse paciente. Cuidados paliativos é um caso à parte, né? Onde o estado nutricional ele deve estar diretamente relacionado com a qualidade de vida do paciente, onde a gente não deve empregar meios exaustivos ao paciente para recuperar o seu estado nutricional, mas sim estar ali envolvido como nutricionista para garantir qualidade de vida daquele paciente, principalmente em relação ao prazer, em relação ao momento da refeição em si, que a refeição não tem só esse aspecto nutricional, né, de trazer sustentação para o corpo, mas ele tem também um aspecto emocional, um aspecto psicológico envolvido. A depender do tipo de tratamento, nós vamos ter efeitos diferentes, né, no indivíduo. Por exemplo, na radioterapia, os efeitos eles estão diretamente relacionados com a localização na qual a radiação é aplicada. Outras variáveis incluídas na determinação da gravidade dos sintomas são, além da área tratada, o volume, a dose e o tempo de tratamento. Quanto maior é a área, maior o volume ou maior a dose ou o tempo de tratamento, mais sintomas esse indivíduo vai apresentar. E aí eu trouxe essa imagem para vocês exemplificando. Esse homem aí está recebendo a radioterapia na região abdominal. E nós temos aqui também uma tabela referindo os principais sintomas a depender daquela localização onde o indivíduo está fazendo a radioterapia. No caso, se a radioterapia for aplicada no sistema nervoso central, geralmente o paciente vai apresentar anorexia, náuseas e vômitos. Já no caso de radioterapia na região da cabeça e pescoço, é possível apresentar mucosite, disfagia, xerostomia, odinofagia e anorexia. Já no abdômen e pelvis, pode apresentar náusea, vômito, diarreia, cólica, inchaço abdominal. E na mama pode apresentar disfagia, disgeusia, dor na cavidade oral, mucosite, odinofagia, problemas dentais e xerostomia. Já na quimioterapia, há uma grande diferença porque a quimioterapia ela não é um tratamento somente daquele local que eu vou ter o tumor, as células tumorais. Ele é um tratamento sistêmico, onde não somente as células tumorais serão afetadas, mas as células que estão em eutrofia, que estão em homeostase também serão afetadas por esse tratamento. E esses efeitos adversos estão diretamente relacionados com a dose da droga administrada. Geralmente é feita por meio de medicamentos. E também vai depender da via de administração. Tem diversas vias de administração. Tem a via oral, né? Tem também a via endovenosa. E entre os efeitos mais comuns que a gente pode citar, temos vômitos, anorexia, mucosite, alteração no paladar e constipação. Todos esses sintomas eles podem sim ser revestidos ou amenizados com a terapia nutricional específica. Temos também o transplante de células tronco hematopoéticas, que é uma forma de tratamento específica para câncer hematológico. E entre os efeitos, a mucosite é o principal sintoma, é o que mais se destaca, bem como a crioterapia para reversão. Ivânia, mas o que é crioterapia? Crioterapia é um tratamento onde é recomendado que você faça o uso de gelos, de sorvete, de din-din feito caseirinho em casa,
com sucos cítricos, sem açúcar, certo? E que podem ser oferecidos para poder estar tratando essa mucosite, geralmente alimentos frios. Também podem ocorrer náusea, vômito, saciedade precoce e diarreia, né, nesse período de tratamento. Temos também a imunoterapia, onde há um estímulo do sistema imune para que essas células imunológicas combatam as células tumorais. E entre as relações colaterais, as principais são náusea, vômito, anorexia e diarreia. E como eu falei para vocês, para cada tipo de sintoma há um manejo dietético diferente. Uma coisa que é importante a gente mencionar é que em todos os sintomas, essa primeira parte que eu coloquei descrito na apresentação para vocês, está bem enfatizada. É uma coisa que vocês vão encontrar no consenso de maneira clara e repetitiva, justamente que é para poder fixar na mente, conscientizar o paciente e o acompanhante acerca da necessidade da alimentação, apesar dos sintomas, adequar os alimentos conforme a aceitação, ajustando a consistência. Por que isso é tão relevante de ser mencionado? O paciente com câncer come por conscientização, não porque ele tem apetite, não porque ele sente vontade, não porque ele vê necessidade, mas por conscientização. Se a gente conscientiza esse paciente que a alimentação é importante e influencia diretamente no tratamento, nos sintomas adversos que ele pode apresentar, no estado nutricional e na qualidade de vida de maneira geral, esse paciente vai ter uma melhora com relação a essa alimentação. Aqui eu trouxe um exemplo nessa tabela, por exemplo, o sintoma xerostomia. O que é a xerostomia? É aquela sensação de boca seca. Então, a orientação, manejo dietético, as estratégias nutricionais que devem ser usadas. Oferecer preparações mais caldulentas, onde eu vou estar escolhendo, ao invés de um frango assado, oferecer esse frango cozido, ensopado ao molho, porque vai ter essa quantidade maior de líquido, mais caldo. Utilizar complementos nutricionais com flavorizantes cítricos, que vai estimular essa produção de saliva. Dar preferência aos alimentos úmidos, como eu já falei, né? Sempre um molho, sempre um caldo ali para estar acrescentando naquela refeição. Usar gotas de limão em saladas e bebidas, utilizar molhos nas preparações, usar ervas aromáticas como tempero, evitar o excesso de sal e de condimentos, mastigar e chupar gelo de água de coco ou de sucos sem açúcar. Então a gente vê aí também esse chupar gelo fazendo parte da crioterapia que já foi citada anteriormente. Utilizar também chiclete sem açúcar de sabor cítrico. Esse daqui é o manejo dietético para a xerostomia. Mas se você pegar o consenso de nutrição oncológica, vai ter lá uma tabela. Para cada sintoma há um manejo dietético diferente. Se você está com náusea, tem outro manejo dietético. Se você está sentindo diarreia, o manejo dietético já é diferente. Enfim, a depender do sintoma que o paciente apresente, há um manejo dietético diferente. Então, o que a gente precisa? Adequar qual é o sintoma do paciente ao manejo dietético específico. E quem é que pode fazer isso? O profissional especializado, o nutricionista, porque ele vai detalhar o manejo dietético de acordo com o sintoma que o paciente apresentar. E principalmente também ajustar a consistência conforme a aceitação do paciente. Não adianta eu querer que esse paciente faça o uso de uma fruta cítrica, né, de consistência sólida, que ele se alimente arroz, feijão, proteína, um frango e salada, se esse paciente não consegue tolerar. Ele chega para você e diz: eu só tolero uma sopa no almoço, eu só tolero mingau, consistência pastosa. Então você tem que adequar esse manejo dietético não só ao sintoma do paciente,
mas também a consistência de dieta que ele tolera naquele momento. Prosseguindo, nós temos aí as consequências que não são nada positivas para a pessoa com câncer e desnutrição, que não é uma combinação nada legal. Um pior prognóstico, esse paciente vai evoluir muito pior com o passar do tempo. Uma toxicidade maior, vai fazer a quimioterapia, vai ter mais reações, mais sintomas, mais perdas, vai se sentir pior durante o tratamento. Multiplicação das células tumorais, então eu vou ter essa evolução rápida do câncer, mais rápida ainda. Uma perda da funcionalidade, uma perda funcional. Esse paciente não vai conseguir ambular, esse paciente vai ter fraqueza, vai sentir vontade de ficar deitado, ficar sentado o dia todo. Dificuldade respiratória, menor tolerância ao tratamento, vai ser um paciente muito mais irritado com o tratamento, vai ser um paciente muito mais debilitado pelo tratamento e maiores complicações no pós-cirúrgico, a maior taxa de infecções, de internações do pós-cirúrgicos e de complicações de maneira geral e principalmente caquexia refratária. Guardem bem isso que eu vou dizer agora. A caquexia refratária é um estado de desnutrição tão avançado que não é possível ter reversão desse estado nutricional. Então, o nosso papel é trabalhar para que esse estágio não seja alcançado de caquexia refratária, porque nesse momento não é mais possível alterar, né, esse diagnóstico, alterar a qualidade de vida desse paciente. A gente só vai buscar melhorar, mas reverter não será possível. Então a gente tem que trabalhar para evitar a caquexia refratária. E esse gráfico que eu trouxe para vocês, ele vai trazer quais são as consequências a depender da perda de massa magra no paciente. Eu vou até aproximar aqui um pouquinho para que vocês possam ver melhor. Uma perda de 10%, eu vou ter uma imunidade alterada, menor taxa de células brancas no sangue e um risco para infecção aumentado. Ou seja, o vírus ele vai ser muito mais potente quando ele entrar no organismo. Uma perda de 20% de massa muscular, eu vou ter um retardo na cicatrização. Essa cicatrização vai ser muito mais difícil. O paciente num pós-cirúrgico com a cicatrização difícil é uma combinação horrível. Como é que ele vai se recuperar da cirurgia em si? Vai sentir fraqueza, perda funcional, infecção, vai ter uma maior taxa de infecção assim como aquele anterior a esse, e um afinamento da pele. A gente vai sentir esse paciente um pouco mais debilitado, com essa pele um pouco mais fina, podendo aí sofrer também com cortes mais facilmente. Uma perda de 30%, a gente tem a incapacidade para a pessoa de sentar, ela vai estar restrita ao leito, ela vai ter um risco alterado para pneumonia e uma parada da cicatrização, não vai cicatrizar. Se ela tiver um corte, se ela tiver no momento precisando de uma cirurgia, ela não vai ter essa cicatrização. 40% já chega no óbito. Então a gente não tem capacidade de chegar a uma perda de massa muscular superior a essa quantidade, porque já vai chegar geralmente no óbito, principalmente por pneumonia, que está aí associado diretamente à desnutrição. E aí estão as referências bibliográficas que eu utilizei, além daquelas já citadas ao longo do slide, que são principalmente os consensos de nutrição oncológica. Deixo aí todos os meus agradecimentos a vocês pela atenção. Muito obrigada de coração pela oportunidade. E qualquer dúvida, comentário, opinião que vocês queiram deixar,
eu peço que vocês encaminhem para o meu e-mail que está aí. E até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Beijo e tchau, tchau.